Aleluia, Pai, nós te adoramos nessa manhã, Pai. Nós viemos entregar nossa melhor adoração, nossa rendição ao Senhor, que é digno, Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. E nós viemos aqui, Pai, para dar o nosso melhor e também receber uma porção poderosa que vai transformar as nossas vidas, Pai. Eu creio que nada vai ser desperdiçado nessa manhã. Vai ser o melhor culto, Pai, das nossas vidas até hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Como é bom estarmos juntos no nosso primeiro culto de celebração. Amém. E eu gostaria de conhecer os aniversariantes. Podem sentar. Temos aniversariantes. Você que fez aniversário durante essa semana, de segunda-feira até hoje, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente para que nós possamos orar por você. Temos alguém? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos de Verbo News. De agosto, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito Santo no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então, chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. Eu sou a Lorena, sou coordenadora aqui da Casa Reencontro. Gostaríamos muito de agradecer à igreja e o projeto Bem na Hora por essas doações que fizeram aqui para as nossas crianças acolhidas na casa. Serve muito para a gente, né? Tá dando para alimentar todas as crianças que estão aqui. Queremos expressar nossa gratidão a cada pessoa que contribui com doações de alimentos para o projeto Bem na Hora. Graças à sua generosidade, conseguimos arrecadar mantimentos que farão diferença real na vida de muitas famílias e instituições. Cada doação recebida é mais do que alimento, é uma expressão de amor e cuidado de Deus. Um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra ou então contribua através do Pix
teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook. É o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que Ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo em que as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de descobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Neste livro, há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. Amém, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de reforçar um aviso. Próximo sábado, dia 6, às 19 horas, nós vamos ter um culto VIPs que vai iniciar uma série muito importante e eu tenho certeza que você, que é jovem, vai querer fazer parte. Nós vamos iniciar a série Be Free, que significa seja livre. Então, se você, jovem, que está aqui, ou conhece alguém que esteja passando por momentos de dificuldades, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, alguns pontos a respeito dessa pauta, né? Você precisa estar aqui no próximo sábado, porque nós vamos receber instruções poderosas da parte de Deus a respeito dessa temática, amém? Então, você, jovem, está super convocado a estar aqui no próximo sábado e você vai trazer algum amigo seu também para poder receber essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Temos alguém? Se você está vindo à nossa igreja pela primeira vez, faz um sinal com sua mão. Eu quero ver você. Amém. Nós temos uma pessoa ali. Eu gostaria de pedir gentilmente que você ficasse de pé só um minutinho, por gentileza. Glória a Deus. Nossa igreja já sabe o que fazer nesse momento. Glória a Deus. Que honra receber você nessa manhã na nossa igreja. Fique à vontade a voltar sempre mais vezes, né? Nossa casa sempre vai estar de portas abertas para te receber. Se você já congrega em outra igreja, leva um abraço nosso para o seu pastor, para o seu líder. Mas se não, venha congregar conosco, que aqui você vai crescer, você vai encontrar uma verdadeira família. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para a nossa visitante. Glória a Deus. Agora nós vamos para uma parte muito esperada do nosso culto. Nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Diz assim: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus. Eu amo esse versículo, queridos, porque ele fala a respeito de uma honra que nós devemos demonstrar ao Senhor. Amém? Eu entendo que você demonstra honra ao Senhor vindo para os cultos, adorando ao Senhor fora da igreja, né? Demonstrando honra de diversas formas. Mas aqui há uma maneira específica que o Senhor também é digno de honra, que é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Porque os nossos dízimos e nossas ofertas é uma maneira de da gente expressar a nossa gratidão ao Senhor com tudo que Ele faz chegar às nossas mãos, amém? Então, se Ele faz chegar, é porque nós também devemos reconhecer e sermos gratos. E por isso, nós devolvemos 10% de tudo o que chega e nós também, queridos, ofertamos de uma maneira transbordante mesmo, porque nós sabemos que o Senhor é digno, amém? Então, com essa consciência, eu vou dar um tempo para você separar o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos 3 formas para você fazer isso, amém? A primeira forma é através de dinheiro em espécie. Tem um envelope atrás da sua cadeira, amém? A segunda forma é através do Pix da nossa igreja, que está aparecendo aqui no nosso telão.
E a terceira forma é através de cartão de crédito ou débito com as nossas tesoureiras que estão posicionadas lá atrás. Amém? Você que está nos assistindo pelo YouTube também é participante desse momento. Então, você separa esse momento. Está aparecendo para você o QR Code na sua tela. Amém? Não deixa para fazer depois, você precisa fazer agora. Amém? Glória a Deus. Levanta as suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, expressando totalmente a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor fez chegar às nossas mãos, Pai. Nós cremos, Senhor, que nós estamos plantando em uma boa terra e vai produzir muitos frutos, Pai. Eu consagro cada oferta ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Vem com alegria ofertar ao Senhor. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, o sobrenatural de Deus chegando de repente. Minha boca se encheu de risos, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha cura, a alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha cura, a alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Aleluia. Pai, na sua alegria nós encontramos tudo o que nós precisamos. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa provisão, a alegria do Senhor é a nossa paz, a alegria do Senhor é a nossa cura, a alegria do Senhor é tudo aquilo o quanto nós precisamos. Pai, na sua alegria o Senhor se manifesta em plenitude. O Senhor se manifesta como eu sou para as nossas vidas. Obrigado pela sua presença. Apresentamos ao Senhor o nosso corpo físico,
a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções e o nosso espírito, para que o Senhor fale, trabalhe, haja conforme o seu desejo, a sua vontade. Obrigada, Pai, por este dia. Nós te agradecemos por sabermos que aqui, nesse lugar, nós temos as nossas vidas renovadas, nós temos as nossas rotas recalculadas, não por causa de nós mesmos, mas por causa do seu Espírito, que tem liberdade para se mover e fazer o que quiser. Obrigada, Espírito Santo, você é o nosso melhor amigo, você é o nosso melhor ajudador. Em Ti nós confiamos, nós amamos a Sua presença e reconhecemos, sem Ti nós não somos nada. Obrigada, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Glória a Deus. Que bom estar aqui junto com você, compartilhando nessa manhã algo do Senhor para as nossas vidas, sabe, queridos? Porque antes de qualquer pessoa, Ele alcança o vaso que vos fala, não é verdade? Então, o Senhor trata conosco aquilo que Ele deseja tratar com a minha e com a sua vida. Glória a Deus. E o que nós temos para hoje é algo que muitas vezes é lícito, algo que muitas vezes é legal, é natural, é o apego às coisas, apego às emoções, apego às pessoas. Sabe, queridos, o apego, quando ele se torna além daquilo que é legalizado, ele pode nos prejudicar, ele pode nos atrasar, ele pode limitar as coisas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Muitas vezes o apego é a porta que nós fechamos para o Senhor agir. O apego, ele impede que nós desfrutemos o melhor, aquilo que Deus já preparou em Cristo Jesus para as nossas vidas. Amém? E muitas vezes, o que nos faz, como é que eu posso dizer, ter esse apego, né, nos apegar a coisas, nos apegar às pessoas, nos apegar a emprego, nos apegar a emoções, é o medo, é o receio de ver o novo acontecer. Muitas vezes nós nos apegamos a um emprego, por exemplo. O emprego é lícito. Quantos concordam que trabalhar é legal? Amém? Trabalhar é de Deus. Mas muitas vezes nós estamos tratando o nosso emprego, o nosso trabalho, como algo que seja o único e o último que nós temos. E acaba que aquilo impedindo das coisas de Deus se manifestarem. Por quê? Porque nós temos medo de largar aquilo e não ter uma perspectiva, uma expectativa de um futuro ou de um próximo emprego melhor. Ou muitas vezes usando aquele emprego que nos é lícito para trazer a provisão para nós. Como além. Quando o emprego ocupa o lugar de Deus, ele deixa, como é que eu posso dizer? Ele impede de Deus agir. Quando o emprego ocupa o lugar do nosso congregar, quando o emprego ocupa o lugar da comunhão com a nossa família, quando o emprego ocupa todos os lugares, nós estamos dizendo, Deus não é suficiente. Nós estamos dizendo, eu não confio em Deus para agir. Eu não confio em Deus para prover sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus. Nós estamos dizendo, só eu sei fazer, só eu posso fazer.
Sabe, queridos, e essa legalidade nos impede de desfrutar do novo, nos impede de desfrutar do melhor, nos impede de desfrutar no descanso em Deus. Deus não quer o nosso emprego, primeiro porque foi Ele quem nos deu, para estabelecer um canal de provisão para as nossas vidas. Deus quer a nossa confiança. Deus quer o nosso descanso. Deus quer o nosso desapego a essas coisas. Amém? Você pode abrir comigo em João 12? João 12, verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Sabe, queridos, aqui está dizendo que a semente, o grão, se não cair na terra e não morrer, ele não vai cumprir o seu propósito. Trazendo para as nossas vidas, se nós não nos entregarmos, descansarmos e confiarmos no Senhor, se nós não sacrificarmos, se nós não nos entregarmos, nós nunca vamos passar de nível. Nós nunca vamos desfrutar da verdadeira, boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Nós estamos dependendo das nossas próprias mãos. Sabe, eu tenho um entusiasmo, eu tenho uma empolgação no meu coração a respeito disso, porque eu sei o que eu tenho vivido a respeito disso. Sabe, queridos, muitas vezes o medo do futuro que a gente ainda não conseguiu ver, do improvável que a gente ainda não conseguiu vislumbrar, faz com que a gente se apegue tanto, que a gente fique só naquilo, só naquele pouquinho, muitas vezes desfrutando de uma vida miserável. Mas o medo do desapego nos faz ficar vivendo a mesma vida todos os anos. Nós temos uma palavra para esse ano que é o transbordar. Sabe, querido, eu vou dizer para você, se você não abrir espaço, se você não desapegar, o transbordo não vai chegar. Se você continuar achando que é pelas suas próprias mãos, que é pela sua capacidade, se achar que é pelo que você pode, pelo que você consegue, nós somos limitados. E o Senhor sabe disso. Nós podemos até conseguir algo, mas vai chegar a um limite. E o nosso Deus é o Deus do extra. É o Deus do mais, é o Deus do além, é o Deus de transbordar, de nos fazer alcançar aquilo que as nossas mãos não teriam capacidade de fazer. Sabe, queridos, e Deus, como eu disse, Ele não quer o emprego, Ele não quer o relacionamento, Ele não quer essas coisas, Ele não quer tirar de você essas coisas, Ele não quer tirar de mim essas coisas. Ele só quer que ela tenha o seu devido lugar, que eu e você desapeguemos, para que Ele possa agir. E muitas vezes o que está nos fazendo apegar a essas coisas é a gente não saber quem o Senhor é, aquele que já trabalhou no nosso futuro, aquele que já preparou todas as coisas em Cristo Jesus. A gente não está vislumbrando quem nós somos em Cristo.
nós não estamos compreendendo com os nossos olhos espirituais que o nosso Deus é o Deus do além. Nós somos aqueles que podemos só até aqui. Deus pode mais, Deus pode muito mais. Deus pode nos fazer transbordar em todas as coisas. Sabe, queridos, quando eu digo todas, são todas. Pensa numa área aí. Pois é, Deus quer agir. E nós mesmos estamos impedindo por estarmos apegados às coisas, como eu disse, muitas vezes listas, legais aqui nessa terra, mas que impedem que a gente desfrute daquilo que é melhor, daquilo que é maior, daquilo que Deus já preparou. E quando nós nos encontramos diante de um desafio, dá aquele, né? Aquele gelo, aquele receio. Mas, queridos, rompe. Rompe com esse medo, rompe com esse receio. Só assim você vai ver o Senhor agir sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos soltar o velho para o novo chegar. A Rosana dizia que nós precisamos abrir espaço, né, para o novo chegar. E em casa, nós tínhamos um sofá, alguns anos atrás. E eu sempre olhava para aquele sofá e eu muito insatisfeita com aquele sofá. E aquele incômodo dentro de mim a respeito daquele sofá. Um sofá que não estava nem tão velho, nem tão gasto. Mas eu sabia que Deus tinha o melhor para mim. E eu pensei, meu Deus, enquanto Ele estiver aqui, eu vou estar conformada com Ele. Enquanto Ele estiver ocupando o lugar do sofá na minha sala, do novo chegar, o novo não vai chegar. Sabe, queridos, eu joguei fora aquele sofá. E comecei a crer e a declarar a respeito de um sofá novo. Quando chegaram 2, eu pude escolher o melhor. Sabe, queridos, e a gente fica com receio, a gente olha para o nosso bolso, a gente olha para a nossa condição. Ei, querido, não é por mim nem por você. Não é pela nossa força, não é pela nossa habilidade, não é pelo que nós conseguimos, podemos, sabemos fazer. É por quem o Senhor é. É por quem Ele é. Olha para Ele. Ele é o Deus do extraordinário, Ele é o Deus sem limites. Ele é o Deus que pode fazer além do que você consegue. Amém? Glória a Deus. E eu trouxe alguns princípios aqui para a gente entender o que esse apego impede. De que forma esse apego impede o nosso crescimento, o nosso avanço. E a primeira forma é que o meu apego não honra a Deus. Você pode abrir comigo em Salmos 46. Salmos 46, verso 10. Salmos 46, verso 10 diz: Ei, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, queridos, aqui ele está dizendo, ei, não é por você. Se aquieta, menino. Não é pelas suas próprias mãos. Eu sou Deus sobre a sua vida. Eu vou ser exaltado. Queridos, nós somos limitados para que quando nós conseguimos, quando as coisas acontecem sobre as nossas vidas, para que nós reconheçamos, só poderia ter sido Deus. Para que a glória, a honra e a exaltação seja para Ele. Porque se fosse para nós e por nós,
E quando nós fazemos o sacrifício, nós desapegamos, nós nos aquietamos, descansamos e confiamos, Ele é honrado, Ele é glorificado, Ele é exaltado. Então, a primeira é que o meu apego não honra a Deus. O segundo é o meu apego não estabelece um exemplo. Sabe, queridos, quando nós desapegamos, quando nós somos desapegados às coisas, nós estamos mostrando para os que estão ao nosso redor, Deus é Deus na minha vida. Nós estamos dando um exemplo de que Deus é soberano sobre nós, que nós confiamos e descansamos nele. Mas quando nós não fazemos isso, nós não somos um exemplo a ser seguidos. Que legado você quer deixar? De dependência, de confiança ao Senhor, aos que estão ao seu redor, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos, às pessoas que estão olhando para você no seu trabalho. Que legado você quer deixar? Daquele que está fazendo tudo com a sua própria mão, com a sua própria habilidade, com a sua própria competência, ou aquele que descansa, que confia e que desfruta do melhor? Sabe, queridos, muitas vezes nós nos encontramos afadigados, cansados, não conseguimos nem vislumbrar, nem pensar no que Deus pode proporcionar para nós, porque nós estamos trabalhando com a nossa própria força. Nós estamos nos desgastando com a nossa própria capacidade, com o nosso limite, com a nossa limitação. E não estamos desfrutando daquilo que Deus já tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. O terceiro é: o meu apego não abençoará a outros. Gabi gosta de contar uma história, Gabriela França, do livro Chamados por Deus, de um homem que recebeu uma palavra de que precisava ir para uma aldeia indígena, levar a palavra do Senhor para libertar aquele povo. Mas ele recebeu a palavra naquele tempo, mas ainda não se considerou pronto para ir. Ele passou 1 ano, passou 2 anos, se eu não me engano, ele passou 20 anos para chegar até aquele lugar, porque ele dizia que não estava pronto, não estava preparado. Quando ele se considerou pronto, quando ele se considerou preparado, que já dava para ir para aquele lugar, que ele chegou lá, o chefe da aldeia disse: que bom que você veio, que bom que você chegou até aqui. Mas se você tivesse vindo antes, muitos teriam sido abençoados com o que você tem. Sabe, queridos, e aquele homem, o que nós podemos ver é que ele tinha um apego na sua própria capacidade. O que ele pôde ver é que ele não estava pronto nas suas próprias habilidades, nas suas capacidades. E deixa eu te dizer uma coisa, profecia, tem algumas profecias que têm data de validade, que vencem. Por quê? Porque elas são exatamente para aquele momento que você recebeu, que eu recebi. Para que outros sejam abençoados, para que outros sejam alcançados. E o nosso apego impede que nós enfrentemos os desafios e desfrutemos das coisas que Deus já tem preparado para nós. Sabe, queridos, naquele tempo muitos foram alcançados a partir dali, mas e o tempo que ele perdeu? Apegado à sua própria habilidade, à sua própria capacidade. É o Senhor quem nos habilita, é o Senhor quem nos capacita, Ele nos dá as ferramentas necessárias pelo Espírito, quando nós colocamos o nosso pé adiante e dizemos: estou aqui, Senhor, eu confio em Ti, não é por mim, é pelo Senhor em mim. E muitas pessoas deixaram de ser abençoadas e alcançadas nesse exemplo.
Amém? O quarto é: o meu apego não flui nos resultados. Você pode abrir comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 1. Segundo aos Reis, capítulo 4, verso 1. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Verso 2. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe, queridos, quando ela diz assim, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite, para ela, aquilo ali era o último recurso dela, era o último, como é que eu posso dizer, a última coisa que ela tinha para sobreviver, e se acabasse, acabou. Só que no verso 3, disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. O que foi que Eliseu fez? Vislumbrou, visualizou o último que ela tinha, que ela achava que ia acabar ali, como o primeiro para o novo. Sabe, queridos, como eu falei anteriormente, o Senhor não quer o nosso emprego, Ele não quer os nossos relacionamentos, Ele quer o nosso desapego e o nosso entendimento de que aquilo que nós tanto preservamos, muitas vezes a gente se apega tanto àquilo, guarda numa caixinha e não larga por nada. É exatamente isso que Deus precisa, é a ferramenta que Deus precisa para romper você naquilo que você tem, naquilo que você tem vivido. E aquilo que ela tinha, que ela considerou que era o último recurso dela, Eliseu disse: ei, espera aí, não. É disso que Deus precisa para agir. Era a semente que Deus precisava para agir. E ela, na limitação dela, na própria força dela, disse: ei, os credores estão aí, eu só vou ter que entregar os meus filhos, porque eu não tenho nada. E se intimidou diante da circunstância. Eliseu, um homem de Deus, diz: ei, só preciso disso, traga as vasilhas. Encheu tudo. Traga mais. Não tem mais vasilha, já pedi a vizinhança toda, está tudo aqui. Queridos, ela pagou a dívida e viveu o resto da vida, e criou seus filhos e viveu daquilo. Quando nós olhamos só para aquilo que nós somos apegados, os resultados não fluem. Eles não aumentam. Mas quando nós olhamos aquilo que nós somos tanto apegados, como uma semente para o novo, como achando que é o último, mas é o início de uma nova fase, é o início de um novo tempo, é o início de algo novo que Deus tem para mim e para você, os resultados vão fluir. Nós lembramos da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora pensa comigo, se aquele menino que tinha os pãezinhos e os peixinhos,
tivesse dito, não, não vou dar meu lanche, não. Se ele tivesse se apegado àquilo. Sabe, queridos, o desapego daquela criança com aquele lanche fez com que Deus pudesse operar um milagre. Agora pensa aí, o que é que está fazendo você se apegar? O que é que está fazendo você viver o mesmo ano todos os anos? As mesmas coisas todos os dias? O medo do novo? O apego ao velho? Não, se eu soltar, eu não sei o que vai ser de mim. Não, eu posso até passar fome. Eita, e os meus filhos? Eita, e minha família? Eita, o que é que vão dizer? O nosso problema é que a gente pensa demais. A gente tem tentado pensar, calcular demais. E Deus só está dizendo, ei, desapega. Solta para desfrutar de mais. Solta para desfrutar do melhor. Solta, desapega. Deus tem mais. Deus não pensa como nós pensamos, dentro de uma caixinha, limitados. Sabe, querido, quando nós dizemos aqui, não é uma frase clichê, não é algo sem significado. Deus tem mais. Deus vai além daquilo que nós temos desfrutado hoje. Ah, Samara, mas já está tão bom. Deus tem mais. Eita, Samara, eu já alcancei o meu dízimo, o meu foco. Dobra essa meta. Deus tem mais. Quem se limita, quem limita as nossas mentes somos nós. Sabe, queridos, eu vou dizer um testemunho, algo o que eu vivi nesses últimos meses para cá. Quem me acompanha de perto pode testemunhar a respeito disso. Eu tinha um apego emocional muito grande com alguém, com uma pessoa, e passei um ciclo de 5 anos sofrendo por causa disso, por causa desse apego, né? E eu dizia assim, eu não consigo mais. Ou eu soltava, ou eu morria. Porque durante esses 5 anos, eu fui internada 3 vezes, acometida da mesma enfermidade. Na segunda vez, para vocês terem noção, na segunda internação, a médica chegou para mim e disse, você não pode passar por uma terceira internação. A terceira internação chegou. E aquela sombra de medo, aquela sombra de intimidação, eu não vou sair daqui, eu não vou conseguir. E eu não tinha ninguém para ficar comigo, porque era uma situação bem delicada na época, no período que isso aconteceu. E aí o diabo quis me intimidar através de uma enfermeira, e uma revolta subiu dentro de mim. Satanás, não é isso que Deus tem ao meu respeito. Sabe, queridos, eu me revoltei por dentro. Nesse dia, estava no hospital, foi o último dia que eu fiquei lá. Eu disse, Satanás, você não me traz mais condenação a respeito disso, você não me prende mais nisso. E nesse dia, queridos, eu decidi não ficar mais apegada a esse sentimento, a essa emoção, a esse vínculo emocional que eu tinha. E nesse dia eu disse, Satanás, você é perdedor. O Senhor me deu, para você ter noção, era uma pancreatite, doença de pâncreas, não é coisa simples. E eu fui acometida pela terceira vez. Não era para ter acontecido a terceira vez, mas aconteceu, enfim. Pai, o Senhor me deu um órgão novo, a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, que o Senhor em Cristo Jesus já preparou tudo.
Obrigada, Pai, porque o meu pâncreas é um pâncreas novo, eu não quero mais que flua dentro de mim um órgão que não funciona. E comecei a declarar a palavra, queridos, naquele mesmo dia eu tive alta. Naquele mesmo dia, eu tomei todas as decisões que eu precisava tomar a respeito do desapego. E a minha carreira profissional não fluía, o meu trabalho não fluía, nada fluía na minha vida. E daquele dia em diante eu vejo todas as coisas que Deus já preparou para mim acontecendo. Sabe, em poucos dias eu recebi um telefonema. Queridos, não foi nada esquematizado, não foi nada planejado. Eu creio perfeitamente que o Espírito do Senhor agiu em meu favor em todas essas situações. O meu telefone tocou, como o pastor Fábio diz, como os pastores aqui dizem, como os ministros aqui dizem. O meu telefone tocou com boas notícias. Naquele dia eu estava recebendo um convite para ser promovida. Queridos, naturalmente, era impossível de acontecer. Eu sou funcionária pública, mas eu não tive nenhuma indicação, nenhuma intervenção, só a intervenção do Divino Espírito Santo. Eu não tive nenhuma indicação natural, eu não tive intervenção natural. Simplesmente, 9 horas da manhã, o meu telefone tocou. E eu pude desfrutar do benefício da parte de Deus, do desapego, da decisão, da escolha que eu tive há poucos dias atrás. Sabe, queridos, e de lá o que eu tenho visto é só o Senhor agindo, o Senhor trabalhando. O que eu percebo é que aquela minha atitude abriu as portas do sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Sabe, a mão de Deus está sempre aberta sobre nós, mas eu tenho visto algo extraordinário todos os dias acontecendo, mês a mês, dia a dia, semana a semana. E eu olho, meu Deus, só poderia ter sido o Senhor. Porque eu tomei uma decisão de desapegar daquilo que me prendia. Sabe, queridos, esse apego que eu e você temos nos impede de desfrutar do novo e do melhor. Eu sei que o Senhor preparou você para estar aqui. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu derramo sobre os meus irmãos a graça, o favor, um coração contrito, para estabelecer decisões, pontos de encerramento e pontos de partida, Pai, para o novo do Senhor. Aquilo que é para ser um desapego, aquilo que é para ser uma escolha de deixar para trás. O Senhor trazendo a luz no coração dos meus irmãos agora. Obrigada, Pai, por corações disponíveis para viver o novo do Senhor. Deixando para trás o velho e desfrutar de todos os seus benefícios para eles aqui na terra. Obrigada em nome de Jesus. Sabe, queridos, isso é uma escolha minha e sua. O apego vai nos impedir, mas o desapego vai nos fazer fluir. Sem a nossa força. Sem a nossa habilidade, sem a nossa capacidade. Simplesmente acontece. Amém? Glória a Deus. E o quinto é exatamente isso que eu estou falando agora. O apego ou o desapego é uma escolha minha e sua. Muitas vezes nós estamos tão ali, tão conformados, tão confortáveis com aquilo que a gente é apegado, com aquilo que a gente é apegado mesmo, que a gente não consegue nem enxergar, nem vislumbrar que poderia estar vivendo algo maior e melhor. Você pode abrir comigo Jeremias 29? Aleluia. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Ela é a verdade. Nós confiamos nela. Jeremias 29, verso 11. O nosso desapego, queridos, é uma liberação de acesso para Deus agir.
É nós dizendo para Deus: ei, Senhor, é com você. Por mim mesma, não dá. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sabe, queridos, os planos que o Senhor tem para mim e para você são planos bons. São melhores do que os meus e os seus. Se você acha que os seus planos são bons, imagina os de Deus. São muito maiores e muito melhores. Amém? Se a gente está na expectativa, eu costumo dizer as minhas orações: Senhor, obrigado por cuidar de mim tão bem, que nem eu mesmo conseguiria cuidar. Sabe, queridos, eu reconheço que só Deus poderia cuidar de mim como Ele cuida. Nem eu mesma poderia cuidar da mesma forma. Nem eu mesma teria essa capacidade de agir com planos, ações, com tantos benefícios em meu respeito. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, e alguns desses desapegos, algumas dessas transições de fase, algumas dessas mudanças de níveis vão passar por perdas. Samara, eu não quero perder, não. Sabe, queridos, mas às vezes nós precisamos deixar aquilo para trás, deixar aquilo de lado, para poder desocupar, ficar mais leve para a gente andar com o Senhor. Nós precisamos estar confiantes de que mesmo aquilo que a gente deixe, mesmo que aquilo que a gente abandone, mesmo aquilo que a gente perca, não é tão bom quanto o que vem por aí. Sabe, queridos, e essas perdas, aquilo que a gente deixa, se torna um degrau para que a gente possa subir para o próximo nível. Porque enquanto ele não se torna um degrau, enquanto eu não desapego e deixo ele aqui, ele vai se tornar um jugo, um fardo. Você está andando amarrado, você está andando pesado. Por quê? Porque não era para você estar carregando, era para você estar deixando de lado. E quando você deixa de lado, sai o peso, sai o jugo e aquilo se torna um ponto de subida, um ponto de partida para algo novo, muito maior, muito melhor, que vai fluir com facilidade, que vai aumentar os resultados, que vai me fazer ser exemplo, que vai honrar a Deus. Quantos benefícios nós temos no desapego? Se um desses já existisse, só existisse, já seria muito bom, queridos. Mas vê quantos benefícios nós carregamos quando nós desapegamos de algo velho, que está se tornando um peso, que está se tornando um fardo nas nossas vidas. Sabe, queridos, desapegar nos faz dar exemplo para os nossos filhos, para quem tem filho. Faz honrar o Senhor, dizer: Senhor, eu confio em Ti. Nos faz aumentar os nossos resultados, fluir de forma mais leve e mais fácil. Aleluia. E faz alcançar a vida de outras pessoas. Nós temos também a história de Ruth. Ruth, quando foi para Moabe, ela perdeu o marido, perdeu o cunhado, perdeu o sogro, só ficou ela e a sogra, Noemi. Ruth, naquela ocasião, ela tinha duas opções para a escolha. A primeira era ficar em Moabe, sofrendo o luto, apegada com os sentimentos. A segunda era sair de lá, honrar a sogra e desfrutar do novo. Sabe, queridos, e ela optou pela segunda opção. Ela saiu de Moabe, abandonou o luto, abandonou os seus apegos, honrou a vida daquela mulher, que era a sua sogra.
E aquela decisão dela, aquela escolha dela, fez com que ela entrasse na linhagem de Jesus. Se ela tivesse ficado lá, ela estava apegada, desfrutando da limitação do apego dela. Ei, ela rompeu. Ela disse, não vou ficar aqui. Vivendo o quê? Ela rompeu com o seu apego, com os seus sentimentos, e tomou a melhor decisão dela. Sabe, queridos, e o que nós precisamos fazer? A mesma coisa. Desapega. Desapega do velho. Pode ser algo dentro da sua casa, você desfrutar do novo, uma geladeira, um sofá, uma televisão. Desapega. Enquanto o velho estiver lá, ocupando o lugar, o novo não vai chegar. O novo não chega. Por quê? Porque a sua mente se conforma com aquela visão. Tem algo ali ocupando o espaço. E aí a gente se conforma, a gente se conforta com aquela imagem e deixa lá de lado. Da mesma forma, é algo, por exemplo, eu vivi isso há poucos dias, até brinquei com o Marcelo a respeito disso. Eu tenho um quadro bem grande na sala de jantar e um dos preguinhos se deslocou e ele ficou torto. E para ele não ficar torto, pesando só em um prego, eu tirei, botei no chão e avisei para o Marcelo. Marcelo, coloque o quadro no lugar de volta. Caiu um parafuso, um prego. E aí eu deixei, por conta dele, eu já tinha avisado. Passou um dia, passou 2 dias, passaram 3 dias, passou uma semana. E aquela imagem lá. Com uma semana, queridos, a nossa mente já está conformada com aquela imagem do quadro no chão. Que não é o lugar dele, o chão não é o lugar dele. E aí eu disse, Marcelo, que dia você vai colocar o quadro no lugar? Deixa aí, depois eu boto. Porque eu estava incomodada, mas ele já tinha se conformado com aquela imagem. O cérebro dele já estava acostumado com aquela visão. E aí eu disse exatamente isso. A sua mente já se acostumou com isso. Mas isso não é o certo. Ele não está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado. Quando eu cheguei em casa de tarde, o quadro estava no lugar. Sabe, queridos, nós precisamos mesmo lembrar a nossa mente que nós precisamos cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós estamos apegados, limitados àquilo, a tão pouco, conformados. Aquela visão que nós estamos vendo todo dia, aquela imagem pintada na nossa frente todos os dias. Ei, não está cumprindo o propósito, está errado. Tinha um carro parado no nosso caminho, uma sucata velha, em cima de uma calçada. E eu olho para todas as vezes para aquele carro. E eu lembro à minha mente, ao meu coração, esse carro não está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado. E aquilo me dá ânimo, aquilo me dá vigor, aquilo me dá força para dizer, Senhor, eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me criou para ser, para fazer. Sabe, queridos, se nós não estamos cumprindo o nosso propósito, existe algo errado. E muitas vezes é o apego ao velho. Não estou dizendo que é o seu caso, mas eu estou dizendo que muitas vezes é porque nós estamos tão apegados, tão acostumados à nossa rotina, ao nosso dia a dia, a fazer as mesmas coisas, e que a gente, um sacrifíciozinho, um esforçozinho que a gente precisa fazer para desfrutar de algo diferente, a gente não faz. Porque a gente está bitolado, a gente está tão adaptado, tão acostumado, que a gente não faz. Mas também não desfruta. Não desapega, mas também não desfruta. Porque, às vezes, um desapego, uma mudança de rota, vai exigir um pouquinho mais de sacrifício. Vai exigir um pouquinho mais de nós.
E aí, pelo fato do dia já estar tão cheio, tanta coisa para fazer, a gente termina fazendo as mesmas coisas. A Gabriela França diz muito isso nos testemunhos dela, que ela disse, teve 5 anos da minha vida, que eu vivi 5 anos do mesmo ano. Ou seja, durante 5 anos da vida dela, ela viveu todos os dias as mesmas coisas. Ela não desfrutou de nada novo. Por quê? Porque ela não sabia que tinha algo novo. Querido, hoje você e eu estamos conhecendo, tem algo novo, tem algo maior, tem algo melhor, que nós podemos e vamos desfrutar. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir comigo em Filipenses 3. Aleluia. Deus tem mais. Ah, Samara, mas já está tão bom. Deus tem mais. Ah, Samara, mas eu já alcancei o que eu queria. Deus tem mais. Filipenses, capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e o quê? E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Pelo quê? Pelo prêmio da vocação celestial. Sabe, queridos, ele diz aqui, ó, eu esqueço do passado. Eu esqueço daquilo que me apega hoje. Eu desapego das coisas que ficam para trás. Sabe o que acontece? Muitas vezes, nós nos apegamos ao nosso passado. Eita, mas há tantos anos atrás eu desfrutei de tanto milagre, de tanta bênção que Deus derramou sobre a minha vida. Ei, queridos, Deus tem muito mais. Aquele mesmo Deus que fez lá no passado, é o Deus que pode fazer mais, além de hoje em diante. Nós estamos nos apegando àquilo que nós desfrutamos lá atrás. Foi tão bom, mas pode ser melhor. Desapega das coisas que para trás ficaram. Segue para o alvo, segue para o alvo, segue para o alvo. E desfruta das coisas que o céu já preparou. Que Deus está com tudo pronto. Vamos lá, pensa aí, o que você precisa? O que você precisa que você não alcançou ainda? Deus tem. Está pronto. Ai, Samaria, agora, o que precisa para eu desfrutar? Desapega. Desapega das coisas que estão impedindo você desfrutar daquilo que Deus já preparou. Sabe, queridos, quando eu engravidei do Arthur, da mesma forma como eu falei com o meu pâncreas, eu falei com o meu sistema reprodutor. Existem coisas que Deus traz na palavra dele, que Ele nos dá como exemplo para nós fazermos aqui. E em Gênesis ele diz que Deus criou todas as coisas, falando. Amém? Diz também que nós precisamos pregar a toda criatura. Tudo que foi criado pode ouvir a nossa voz. Tá? Pode ser algo imaterial, algo como é que eu posso dizer, sem vida, ou seres. Tudo pode ouvir a nossa voz. Então, o que você precisa? Vamos lá, vamos trazer a minha e a sua realidade. O que você precisa? É um órgão novo? É um membro novo? É um sofá novo? É uma geladeira nova? É uma casa nova? É um carro novo? Queridos, já existe. Já está pronto.
E por que eu não desfrutei ainda? Porque você está impedindo bonitão, bonitona, de desfrutar. Nós mesmos somos o impedimento. Nós mesmos escolhemos, fazemos as nossas escolhas. E as nossas escolhas abrem o acesso ou fecham o acesso das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Esquece do que fica para trás e avança. A provisão de Deus, qualquer área, pode ser financeira, pode ser na área emocional, pode ser na saúde, pode ser na área familiar, qualquer ela que seja. A provisão de Deus vai encontrar você quando você estiver em obediência. Provisão nos encontra na obediência. Um lugar seguro para se estar, na obediência. Obediência é o lugar seguro. Eu digo para os meus filhos todos os dias, a obediência traz bênçãos. É a recompensa de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos alinhamos ao caminho dele, nós acessamos as bênçãos. Quando nós estamos no lugar correto, nós acessamos as bênçãos. Mas muitas vezes, o que nós estamos é ouvindo as mesmas coisas e estamos agindo do mesmo jeito. Por quê? Porque dá trabalho fazer diferente. Porque dá trabalho mudar de rota. Mas sabe, queridos, chega um ponto que nós ficamos tão cansados, tão desgastados, por bater na mesma tecla, por estar fazendo as mesmas coisas, por estar desfrutando das mesmas coisas, limitados. Nós nos cansamos, nós nos fadigamos, que chega um ponto que nós estamos desfalecidos, não conseguimos vislumbrar que existe uma rota nova, que existe algo novo, que existe algo da parte de Deus, que é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós estamos vivendo. Mas por que nós estamos tão cansados e fadigados? Porque estamos fazendo com a nossa própria força. Porque estamos fazendo pelas nossas mãos, habilidades. Não estamos descansando no Senhor e naquilo que Ele já preparou para nós. Amém? E essa, como é que eu posso dizer? E andar nos mesmos caminhos, fazer as mesmas coisas, é desobediência. Por quê? Porque o Senhor muitas vezes está nos dizendo, ei, é por aqui, e você continua no mesmo lugar. Ei, não, é por aqui. E desobediência, queridos, atrasa os benefícios. Impede que Deus possa agir nas nossas vidas. Amém? Enquanto a gente estiver apegado, Deus não consegue liberar aquilo que Ele já tem, que Ele já preparou para as nossas vidas. Você pode abrir comigo em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, queridos, muitas vezes o e se está nos desfalecendo. Ah, mas e se não der certo? Ah, e se eu desapegar e não acontecer nada? E se? Esse e se não nos deixa, não nos permite desfrutar do novo. Nos prende, nos impede. O e se nos aprisiona, porque o medo nos aprisiona. E o e se revela medo. Revela o receio que nós temos em fazer algo novo, em desapegar do velho e as coisas não funcionar. Mas eu te garanto, se for debaixo da instrução de Deus, não tem como dar certo, não dá certo. Não tem como dar errado.
Amém? E cada vez, queridos, cada vez que eu desapego de algo para viver algo novo, para viver na dependência do Senhor, é um treinamento que eu estou passando para poder ser capacitado, ser fortalecido. Na segunda vez, já não vai ser mais difícil como na primeira foi. Na terceira vez, já vai haver mais facilidade. E cada vez que eu desapego de algo que me impede, cada vez que eu deixo para trás algo que me aprisiona, cada vez, eu vou sendo treinada. Aí Provérbios diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até o quê? Ser dia perfeito. Sabe, vai haver o dia que vai ser tão fácil desapegar do velho, desapegar do peso, desapegar das coisas que nos impedem, que nós vamos desfrutar e aumentar os nossos resultados, conforme aquilo que o Senhor nos preparou para ser. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, não deixa que o medo impeça você de desfrutar do melhor de Deus. Nós não vamos transbordar, lembra da palavra do ano para a nossa igreja, para as nossas vidas? Nós não vamos transbordar se nós não abrirmos o espaço do transbordo para as nossas vidas. Se aquilo que nós nos apegamos continuar lá, no mesmo lugar, ele vai estar ocupando. Nós precisamos abrir o espaço para o transbordo chegar, para transbordar aquilo que Deus já preparou para as nossas vidas. E uma última coisa, eu quero finalizar com isso. O céu não se move nem com argumentos, nem com desculpas. Sabe, queridos, você pode tentar se justificar, você pode tentar se argumentar, você pode tentar se desculpar. Amém, glória a Deus. Mas as bênçãos do Senhor não se movem com isso. Elas se movem com a obediência, com o desapego do velho, abrindo espaço para o novo. Então, lembre disso, o céu não se move. Repete comigo, o céu não se move pelos meus argumentos, nem pelas minhas desculpas, mas se move com a minha obediência. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigada, Pai. Se você chegou aqui essa manhã e ainda não teve sua vida transformada, sua rota recalculada, ainda não desfrutou, não conseguiu desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, esse é o momento, queridos. O momento de você fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, trazendo para a sua vida algo novo, não somente para a eternidade, mas para cá, para a terra, para você desfrutar das coisas, dos benefícios que Deus já preparou em Cristo para a minha e para a sua vida. Amém? Se você deseja fazer isso nesse momento, eu peço que você venha até a frente. Aleluia, glória a Deus. Mas se você já nasceu de novo, se você já fez Jesus seu Senhor, e se você andou afastado dos seus caminhos, esse também pode ser o momento de você retornar ao caminho dele, ter os seus dias reescritos, a sua vida transformada. Mas se você já nasceu de novo, se você já se reconciliou e você ainda não ora em línguas, não foi batizado pelo Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas, você pode também levantar a sua mão. Nós temos uma equipe altamente preparada para nos auxiliar nesse momento. Amém? Glória a Deus. Todos salvos, todos cheios. Alguém chegou aqui com algum diagnóstico, alguma dor, que deseja a oração, imposição de mãos, que é bíblico,
que vai fazer você desfrutar daquilo que Deus já preparou para você, da cura, de saúde divina. Amém? Glória a Deus. Todos sarados, todos curados. Glória a Deus. Seja abençoado na prática dessa palavra. Amém, glória a Deus. Que palavra poderosa, amém? Antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer algumas indicações literárias. Amém? O primeiro é O Melhor desta Terra, de Bud Wright. O segundo é Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin. E o terceiro, Crie o Mundo que Você Quer Ver, de também Kenneth Hagin. Então, você pode passar no Verbo Shop, tá? Para adquirir essas literaturas e poder meditar a respeito da ministração. Amém? Eu gostaria de falar agora com os visitantes. Você que veio pela primeira vez à nossa igreja, onde é que está você? Glória a Deus. Nós temos uma sala preparada para poder te receber melhor. Não vamos tomar muito do seu tempo. É só para você sair daqui com a honra que você merece. Amém? Tem uma equipe acenando lá atrás. Você pode ir com eles agora. A pessoa que trouxe também pode acompanhar. Amém? Glória a Deus. Logo mais nós temos 2 cultos, o segundo às 16 e o terceiro às 18 horas. Então vem e traz alguém com você, amém? Como o nosso pastor diz, o seu celular vai tocar, amém? Eu declaro uma semana abençoada e próspera em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.